Olá pessoal, bem-vindos então à segunda parte do nosso vídeo da unidade 2. Na segunda parte do nosso vídeo a gente vai trabalhar com a interface IDE de desenvolvimento Dev C++, que se encontra disponível para download dentro da sala da nossa disciplina. Vamos pedir aqui um arquivo novo, vamos abrir um novo fonte em C. E eu vou fazer aqui a declaração então do esqueleto básico que todo programa escrito em C deve possuir. Então a gente vai iniciar colocando as bibliotecas aqui, stdio e a stdlib. Depois eu vou explicar para que servem essas bibliotecas. E a nossa chamada função principal, função main. Certo, o que é essa primeira linha que a gente escreveu aqui? Essa instrução include é uma das palavras reservadas do C, e ela serve para quê? Ela serve para incluir todo o código, todos os dados que possuem dentro do arquivo stdio.h. Então esse arquivo stdio.h é uma biblioteca, uma das bibliotecas básicas do C, que carrega funções, me dá uma API de entrada e saída de dados. No caso nós vamos utilizar aqui as funções printf e as funções scanf, e a função scanf, que são da stdio, que são então funções de entrada e saída de dados. Essa biblioteca stdlib, ela nos dá algumas funções extras. No caso a gente vai utilizar uma função chamada função system, que ela faz a interface aí, algumas mediações entre o nosso aplicativo executável, que vai ser gerado no final, com o sistema operacional. Bom, então a gente mandou incluir essas duas bibliotecas, então eu tenho todas as funções que existem dentro dessas bibliotecas disponíveis para mim utilizar dentro do meu programa em C. Certo? Como eu disse no primeiro vídeo da aula, a linguagem C é uma linguagem procedural. Então, ela é baseada em procedimentos e funções. Sempre que eu for executar um programa em C, eu preciso especificar a minha função principal. Essa função principal é onde tudo acontece dentro do C. Então, todas as chamadas às funções, todo o meu código-fonte eu vou colocar aqui dentro da função main. Eu posso dividir, obviamente, meu código em várias partes, em várias funções, porém, eu sempre vou precisar ter uma função main que é chamada para início da execução do meu código-fonte. Então vamos fazer... então esse é o esqueleto básico de um programa em linguagem C. A gente pode especificar um pouquinho mais, né? No caso, toda função em C ela retorna algum tipo de dado. A gente pode então aqui especificar então, que é a nossa função principal, dar um return, né, do valor 0, né? Esse retorno do valor do tipo inteiro, sempre que termina a execução do nosso aplicativo, ele vai retornar algum valor para o sistema operacional. Então aqui a gente está explicitando que ele vai retornar o valor 0 para o sistema operacional depois que terminar a execução do nosso programa em C. Certo? Esse é o esqueleto básico. Então vamos fazer um programinha básico aqui utilizando a função printf. O que é essa função printf? Essa função printf ela é semelhante aquelas funções que a gente estudou em algoritmos. Lembra que nos algoritmos a gente utilizava a função leia e escreva, que eram as funções básicas, duas funções básicas que nós utilizávamos nos algoritmos. A função leia, ela servia para quê? Para ler caractere, para ler, no caso, valores dentro de variáveis. E a função escreva, ela era utilizada para exibir alguma informação. Então essa função printf, ela faz a tradução para a linguagem C dessa função leia, dessa função escreva, ela faz o mesmo papel. Então nós vamos dar um olá mundo aqui. Então quando eu salvar e executar compilar e executar o nosso programa, ele vai exibir essa frase olá mundo na nossa tela. Então colocamos aqui a opção para salvar o arquivo no tipo .c, né, que é o source file, então no .c. No caso da linguagem de programação, olá mundo.c. Salvamos o nosso programa, o compilador, a nossa interface, vai compilar o programa e vai fazer a execução. Viram que ele abriu um prompt e não fechou, né? Por que aconteceu isso? Porque a gente esqueceu aqui de colocar, no caso, uma chamadinha ao sistema aqui, para que ele pare a execução, para que a gente possa ver o que o sistema, que a aplicação respondeu, retornou.
Então a gente vai utilizar essa função system, que ela se encontra dentro da função da biblioteca stdlib, e a gente vai dar um pause. Então ela basicamente diz o quê? Ela pede que o sistema operacional espere alguma entrada de teclado até que a pessoa que vai estar vendo a aplicação tenha terminado de utilizar a aplicação. Então compilamos novamente, executamos, e agora sim a aplicação então parou aqui na tela. Então lá mundo, pressione qualquer tecla para continuar. A saída ficou meio feio, então a gente pode usar alguns caracteres especiais, alguns códigos especiais, no caso o /n, para dar uma quebra de linha, certo? Você pode estar me perguntando, mas se é uma quebra de linha, eu não poderia fazer isso com Enter? Poderia, só que se eu der um Enter aqui, ele vai pular para uma nova linha, e uma nova linha aqui no caso caracteriza um novo início de instrução, certo? Então, todas as saídas que eu não consigo dar a partir do meu teclado, no caso uma quebra de linha, eu vou precisar de um código especial para ecoar essa instrução na tela. Então no caso aqui o /n, ele faz as vezes do Enter, né, e me dá a quebra de linha. Então a próxima vez que eu executar ali, ele colocou então pressione qualquer tecla para continuar um pouquinho mais para baixo, e agora a gente consegue ler. Bom, essa função printf, ela tem a princípio somente um parâmetro, mas ela pode ter vários parâmetros. Eu posso passar aqui várias variáveis, né, para que sejam executadas. Então como é que eu faço para exibir essas variáveis que tem esses segundo e terceiro parâmetro aqui? Como é que eu faço para exibir ele na minha tela? Então eu vou dizer aqui, vamos colocar, eu sou o fulano de tal e tenho tantos anos. Certo. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando aqui dentro da minha string, dentro do texto que eu quero escrever na tela, eu estou colocando aqui um código de formatação. O que é esse código de formatação? Esse código de formatação, que é caracterizado pelo porcentagem mais um caractere ali, ele diz que eu vou pegar a pi. Então o código de formatação /s, ele diz o quê? Que eu vou pegar essa constante, no caso literal Thiago, essa string aqui, e vou substituir por esse /s. Quando eu quiser substituir um valor do tipo inteiro, eu vou utilizar o porcentagem %d, o código de formatação porcentagem %d. Se eu for colocar um valor em ponto flutuante, eu utilizo porcentagem %f. Se eu for utilizar somente um caractere, eu utilizo porcentagem %c, e assim sucessivamente. Então no porcentagem %s ele vai substituir a minha primeira constante, e no porcentagem %d ele vai substituir a minha segunda constante, que é o valor inteiro 27, o valor decimal 27. Então, feito isso, compilamos e executamos novamente. Olá mundo, eu sou o Thiago e tenho 27 anos. Então é isso que a função printf faz. Certo. Estudada a função printf, a gente pode colocar aqui a questão das variáveis. Bom, como que é o nome de uma variável, o nome válido de uma variável? Lembra que nos algoritmos a gente estudou que uma variável válida ela deveria iniciar com um caractere ou um underscore? Essa regra continua valendo para a linguagem de programação C. No caso, eu não consigo iniciar o nome da minha variável com um valor numérico. Eu preciso ter especificamente um valor, o valor se iniciando com um caractere do tipo dígito, né? Um dígito do tipo caractere, desculpa. Então, a linguagem C ela é do tipo fortemente tipada, então eu tenho que especificar o valor da nossa variável. Então eu vou dizer aqui que essa variável ela vai ser a minha variável idade. Então essa variável idade ela é do tipo inteiro. Lembrando que toda instrução em C, como que eu caracterizo o fim de uma instrução em C? Utilizando o ponto vírgula. Então eu vou ter o ponto idade, né, que vai guardar a minha variável idade. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um exemplozinho simplesinho, entre com a idade. Certo? Vou utilizar a função scanf, que é a função que vai fazer a leitura então do nosso
da nossa variável. Vou utilizar aqui o porcentagem %d. Novamente eu vou precisar desse código de formatação, que é que tipo de dado que eu vou estar lendo. Então eu vou estar lendo um dado do tipo decimal para variável idade. Então qual que é a sintaxe da nossa função scanf? A nossa função scanf, então, ela tem como primeiro parâmetro, que é o tipo, né, que é o código de formatação que eu vou ler, e o segundo parâmetro é para onde, para qual endereço de memória que eu vou armazenar. Esse E comercial ele representa, ele é um operador de ponteiro, né, que ele representa então a minha posição de memória identificada pela minha variável idade. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que eu vou ler um valor decimal para minha variável idade. Então eu vou substituir aqui o segundo parâmetro da minha função printf pela variável idade. Executando novamente o programa. Então ele vai pedir para mim entrar com a idade, vou entrar com a minha idade. E ele vai então especificar lá: olá mundo, eu sou o Thiago Basso, tenho 27 anos. O que a gente fez aqui? A gente substituiu aquela constante 27 por uma variável que nós lemos do teclado. Então, novamente, a minha variável idade poderia ter o underscore, né? Poderia então ter utilizado ela assim, né? Não teria problema nenhum. Se eu esquecesse, por exemplo, de colocar um underscore ali na identificação da minha variável, o compilador então iria executar e encontrar o erro, colocando ele a linha especificada, no caso em vermelho. Então, novamente executamos aí. Lembrando que o case que o C ele é case sensitive. Então, por exemplo, se eu tiver essa variável começando com I maiúsculo, ela é diferente da variável com o I minúsculo, então ele também acusaria um erro, porque ele não encontrou essa variável no caso com I minúsculo. Eu tenho que ela inicia com com I minúsculo, certo? Então ela é case sensitive, então essas diferenças caixa alta e caixa baixa, ela faz diferença no nome da minha variável. Certo, pessoal? Então até aqui a gente já estudou, já vimos tudo que a gente precisa saber para executar os nossos primeiros programinhas em C. Na nossa primeira aula presencial, então, a gente colocou alguns arquivos, né, disponíveis para download na biblioteca também. Então eu gostaria que vocês pegassem esses arquivos para download e dessem uma lida, dessem uma estudada para ver se vocês conseguem entender. Caso tenham dúvidas a respeito da execução de alguma coisa, entrem em contato, né, com a gente. Antes de terminar, vamos dar um outro exemplozinho aqui de uma coisa que é interessante. Quando eu tenho a função printf, então, eu tenho vários códigos de formatação que eu posso colocar para ele executar a saída das nossas variáveis ou nossas constantes. Então vamos supor que eu queira dizer o seguinte: a letra tal é o caractere tal. Então eu vou dar aqui uma constante, um valor do tipo cadeia de caracteres. Então eu vou colocar a letra J, ela é o caractere J. Percebam que uma constante, um valor do tipo cadeia de caracteres, fica entre aspas duplas, enquanto uma constante do tipo char, que é o tipo caractere, ela fica entre aspas simples. Então vamos colocar aqui, definir uma variável do tipo char, né? No caso isso aqui tem o mesmo sentido. Então eu vou estar substituindo esse código especial, código de formatação especial aqui, esse porcentagem %s, pelo valor da minha constante j, e o código especial porcentagem %c pela minha variável char que tem o valor, no caso aqui já declarado, valor j. Então feito isso, então a letra J é o J. Certo, pessoal? Vamos colocar aqui o /n para dar uma quebra de linha, executando de novo. Então temos lá, a letra J é... Opa, coloquei no lugar errado, desculpa. A letra J é o J. Fechar. Certo, agora tudo certo.
o valor J é o J. Certo, pessoal? Outra coisa, eu posso, por exemplo, ter um valor, que nem, por exemplo, o valor J, e pedir para ele ser escrito em decimal. Então, eu vou pedir, e o decimal é J. Eu estou utilizando aqui, então, esse código de formatação %d para dizer, para ele exibir o valor do caractere J na forma decimal. Então, para isso, aqui vocês conseguem ver de uma forma mais explícita, né, para que eu tenho que usar esses códigos de formatação aqui. Então, eu vou exibir o valor da letra C no valor correspondente dele em decimal. Bom, é isso, pessoal.